Essa aula é a aula 17ª. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Cristina, trabalho com matemática. Nós vamos ter um assunto hoje muito importante. Esse assunto eu vou tentar transmitir para vocês com a maior tranquilidade possível, porque geralmente as crianças têm dificuldade com esse assunto, porque quando fala em fração, vocês têm medo, mas ele é muito tranquilo o conteúdo. Vamos comigo? Eu já trouxe aqui para o quadro algumas atividades depois para a gente resolver juntos. Olha só, nós sabemos que fração é uma parte, isso nós já vimos na aula de fração. Porém, quando a gente trabalha com adição e subtração de fração, a gente tem duas coisas para discutir. A primeira delas, quando as frações têm denominadores iguais, a gente faz da seguinte forma, olha o tanto que é tranquilo. Nessa adição aqui, eu tenho 1/7 mais 3/7. O que a gente faz? Repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 3, 4/7. Então, quando os denominadores são iguais, eu só somo os numeradores. Isso na adição de fração com denominadores iguais. Numa subtração, como que eu resolvo? Também os numeradores, 5/8 menos 2/8. Repito o denominador e subtraio os numeradores. 5 menos 2, 3. Então, dá 3/8. Isso é uma forma da gente trabalhar com fração. Quando os denominadores estão iguais e são iguais, fica mais fácil. A dificuldade que os alunos encontram é quando os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, eu posso trabalhar de duas formas. Ou eu faço as frações equivalentes, ou eu utilizo aquele conteúdo que eu ensinei na aula passada, que é o mínimo múltiplo comum dos denominadores. E hoje nós vamos trabalhar com isso, com mínimo múltiplo comum dos denominadores, quando as frações têm os denominadores diferentes. Eu organizei aqui 4 atividades. Vamos comigo? Eu vou tentar fazer com mais calma possível para você entender a explicação. Eu tenho aqui 3/4 mais 4/5 menos 3/10. É uma expressão numérica que envolve fração. Não tem como eu resolver a fração se os denominadores são diferentes. O que eu preciso de fazer? Mínimo múltiplo comum simultâneo, que eu expliquei na aula passada. Então, olha só aqui comigo. Eu tenho de 4, 5 e 10. Passo o traço. Lembra, eu uso os fatores que são primos. Começo pelo 2. Tem números pares aqui? Tem. Então, dá para eu dividir por 2. Por isso que nós estudamos critérios da divisibilidade. 4 dividido por 2 dá 2. O 5, turma, eu posso dividir por 2, mas a conta não é exata. Então, eu repito o 5. 10 dividido por 2 dá 5. Ainda tem algum número par? Tem o 2. Se tem um número par, eu posso repetir o número 2 aqui também. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui eu já finalizei. O 5 é aquela mesma coisa, eu posso dividir, mas a conta não é exata, então repito o 5. O próximo número primo na sequência seria o 3, mas não tem nenhum número aqui que dá para que eu possa dividir por 3 e a conta seja exata. Qual que é o próximo número primo? O 5, então eu utilizo o 5. Como aqui já tem 1, eu já finalizei, eu só repito aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Se está tudo 1, eu terminei o meu mínimo múltiplo comum simultâneo. Agora eu vou encontrar um múltiplo que é mínimo comum desses 3 números. O que eu faço? Multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 10 é o 20. O que significa?
que todos os números agora embaixo vai ter que ser 20. Então, olha aqui, eu vou fazer 20, vou fazer essa divisão aqui primeiro. 20 dividido por 4 dá 5. O resultado eu multiplico pelo numerador. 3 vezes 5, 15. Olha só, eu encontrei aqui a fração equivalente dessa, ok? Continuando, adição, aqui também tem que dar 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 4, 16. Encontrei outra fração aqui, fração equivalente, menos. Aqui é 20. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 3, 6. Agora, turma, vou passar a resposta aqui para baixo. O denominador é o mesmo. Eu vou somar e subtrair os numeradores. 15 mais 16, faço a conta. 15 mais 16, eu tenho 31. 31 menos 6, turma. Vou fazer a continha aqui. 11 menos 6, 5. Abaixo o 2. Eu encontrei quanto? 25. Eu encontrei a fração 25 vinteavos. Como os dois números são múltiplos de 5, eu posso simplificar. Simplificar é dividir. Lembra? Divido o numerador e o denominador pelo mesmo número para que eu possa reduzir essa fração. Então, aqui eu divido por 5, aqui por 5. Que número que eu encontro? 5 quartos. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma expressão que envolve fração com denominadores diferentes, reduzi todos os denominadores, encontrando o mínimo múltiplo comum entre eles e transformei todos os denominadores ao mesmo denominador, para que eu pudesse resolver essa fração, porque aí sim ela ficou fração com denominadores iguais. Somei os numeradores e subtraí, ok? Próxima, vamos para a próxima questão, é a mesma coisa. Mas, professora, tem um número misto. Esse número misto aqui, ó, esse aqui, nós temos que relembrar umas coisinhas aqui. Primeiro, eu tenho 3 meios, aqui mais 2 inteiros. Quando eu não vejo número nenhum embaixo desse número, é um 1 que está aqui, porque é 2 inteiros. Menos. Aí eu leio 2 inteiros e 1 quinto. Eu preciso de passar essa fração mista para a imprópria. Como que eu resolvo, professora? Eu vou passar o denominador multiplicando pela parte inteira. 2 vezes 5, 10. E eu vou somar com o numerador. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, essa fração aqui... Essa fração, ela se transformou em 11 quintos. Eu preciso de transformar para eu resolver essa expressão aqui, tá bom, turma? Então, o que que ficou? Ficou 3 meios mais 2 inteiros menos 11 quintos. Turma, para nós fazermos mais rápido, o mínimo múltiplo comum entre 2, 1 e 5 é 10, porque nenhum dos números se repetiu. E se eu multiplico 2 vezes 5 é 10. Vou passar então todos os números para o mesmo denominador, porque os denominadores são diferentes, eu não posso somar os numeradores ou subtraí-los. Vou de novo, 10 dividido por 2 dá 5. 3 vezes 5, 15. Mais 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 2, 20. Menos 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 11 dá 22. Vou fazer as continhas. Repito o denominador, tá? Vou somar.
15 mais 20, faça as continhas. 15 mais 20, eu tenho 35. Menos quanto? 35 menos 22, eu tenho 13. Então, eu encontrei essa fração, como que eu leio? 13 décimos, turma. Respondi essa expressão. Lembrando de novo, fração mista, eu preciso transformá-la para imprópria. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Não tem como eu fazer sem passar a fração mista para imprópria, beleza? Próxima. Na letra C, MMC, de 2, 4 e 8. Turminha, olha só, 2, 4 e 8. MMC simultâneo. Dá por 2, todos são pares. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Tem número par? Então, eu tenho 2. 1 eu já resolvi. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda tem um número par. Repito, 2. Então, aqui já finalizei, eu só repito. 2 dividido por 2 dá 1. Termina quando todos têm 1. Agora é só eu multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Encontrei um mínimo múltiplo comum, 8. Vou colocar lá de novo, para que todos os denominadores fiquem 8. Vou fazer da mesma forma. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Repito o denominador. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Encontrei quanto? 1/8. Outro exercício, turma. O que eu tenho que fazer? Mínimo múltiplo comum entre 4, 3 e 8. Começa pelo 2, que é o número primo. 4 dividido por 2, 2. O 3 não dá uma conta exata, então eu repito. 8 dividido por 2, 4. Ainda tem número par, então coloco o 2. 2 dividido por 2, 1. Repito o 3. 4 dividido por 2, 2. Ainda tem número par? Sim, por 2 de novo. Vamos lá. 1 eu já terminei, eu só repito. O 3 ainda não dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, qual é o próximo número primo? Depois do 2 é o 3. Como eu já finalizei aqui, eu repito. 3 dividido por 3 dá 1. Terminei, repito 1. Termino quando todos os números ficam em 1. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar para encontrar o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Então, o mínimo múltiplo aqui é 24. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 12. 2 vezes 6, 12, vai 1, dá 72. 72 menos 24 dividido por 3 dá 8. 2 vezes 8, 16. Mais 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Vou somar e subtrair. 72 menos 16. 12 menos 6, 6. 6 menos 1, 5. 56 mais 9. 56 mais 9. Eu tenho 65. Então, a minha fração aqui é 65 24avos. Turminha, e foi assim que eu finalizei a nossa aula de hoje.
nós vimos um assunto muito importante, muito mesmo, que é uma expressão numérica envolvendo fração com denominadores diferentes. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês, tentei fazer o mais calmamente possível para tirar as dúvidas, para que nós possamos ir adiante com o nosso conteúdo. Continue fazendo as atividades todas, tá bom? Não deixe de fazer, porque é através das atividades que você aprende. No mais, a gente se vê na próxima aula e até lá!